Graça e paz, amados. Estamos aqui para fazermos uma reflexão na palavra do nosso Deus. E o texto para a nossa meditação, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia e meditarmos no texto que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 1, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amados, esse texto é um texto rico, é um texto maravilhoso, que nos traz profundos ensinamentos e aplicações. Samuel era um homem reto e íntegro, conhecido em todo Israel pela sua retidão, pela sua sinceridade, pelo trabalho que ele fez ao longo da sua vida. Mas a idade chegou e ele não tinha mais a mesma força e o mesmo vigor de outrora. E ele estava chegando o momento da transição, o momento de passar adiante a sua chamada, o ministério para alguém. Ele decide então colocar os dois filhos como juízes, Joel e Abias. Mas teve um problema. Aqueles rapazes não tinham a mesma integridade, não tinham o mesmo propósito, não tinham a mesma visão e a mesma dedicação de Samuel. A Bíblia afirma que eles eram avarentos, eles queriam era dinheiro e não cuidar das almas. A Bíblia diz que eles aceitavam propinas, subornos, eles vendiam o juízo. E a Bíblia afirma também que eles corromperam o juízo. O que é corromper o juízo? É tornar o errado como certo e tornar o certo como errado. Nós estamos vivendo dias nesta geração em que as pessoas erradas, as pessoas avarentas, as pessoas que têm amor a dinheiro e não a almas, estão querendo ocupar os lugares mais elevados. Mas, amados, Samuel, ele cometeu esse erro, mas ele teve a oportunidade de ir em vida, ele ouviu o relato das pessoas dizendo que não estavam querendo aceitar os seus dois filhos. Eles não aceitariam os dois filhos. Se os filhos dele tivessem a mesma índole, a mesma visão e o mesmo propósito, primeiro, eles teriam sido aprovados por Deus. Segundo, eles teriam sido aprovados pela Assembleia Geral, as pessoas que se reuniram até Samuel. E segundo, meu amado, eu observo nesse texto que Deus, Ele é o Senhor e o dono desta obra. A obra de Deus, ela não é uma propriedade que pode ser transferido como se fosse um carro, como se fosse um imóvel. É preciso a direção de Deus, a orientação de Deus. Uma outra colocação que eu faço nesse texto, que Samuel, ele não foi o único juiz, outros vieram antes de Samuel, outros vieram, Sansão foi juiz, Jefité foi juiz, Débora, ela foi juíza também em Israel, vamos falar de Gideão, que também foi juiz em Israel. Cada um deixou um legado, cada um deixou um trabalho. Mas, meu amado, que Deus nos abençoe ricamente para aprendermos com as lições que a Bíblia nos apresenta, erros que foram cometidos no passado, para que esses mesmos erros não possam ser cometidos nos nossos dias. Que Deus abençoe a todos ricamente, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde e os seus negócios. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.